Fala galera, o terceiro episódio de The Last of Us já está entre nós e obviamente assim ó, querendo ou não, né, ele foi um episódio que dividiu muito a opinião dos fãs em relação ao que acontece, a história de Bill e Frank, realmente a maneira como ela foi contada nesse terceiro episódio. Galera, aqui ó, crítica já está liberada no canal, ontem a gente teve o nosso grande debate aqui junto, eu, o Nicolas Matos e o Henrique Guimarães para falar tudo mais um pouco junto com vocês do terceiro episódio, então confere aqui os dois vídeos já liberados no canal. E esse vídeo aqui, cara, por que eu resolvi fazer mais uma vez falando sobre esse tema no terceiro episódio? Porque, obviamente, começaram a sair muitas entrevistas, né, tanto com o Neil Druckmann e também com o Craig Mazin, que é o showrunner aqui, né, de The Last of Us, falando sobre as escolhas desse terceiro episódio. Eu resolvi trazer uma do Craig Mazin, realmente falando do porquê que foi feita essa escolha de fazer a narrativa dessa forma que a gente viu no terceiro episódio. Ele fala o seguinte, ó, abre aspas para ele. Tive um instinto de que provavelmente precisaríamos respirar como público após os 2 primeiros episódios. Eu queria uma maneira de mostrar um pouco da passagem de tempo entre o Outbreak Day e o dia atual da série sem fazer mais do mesmo, do mundo desmoronando. E essa escolha, obviamente, né, que ela é extremamente importante, tá? Por quê? O que aconteceu demais, tá, nesse terceiro episódio? É o primeiro episódio dos 3, onde claramente a gente tem, através dos showrunners, simplesmente uma separação, né? Uma adaptação realmente colocada para funcionar dentro da série de TV, dentro do formato como a gente conhece a série de TV. Para mim, em nenhum momento, tá? Mesmo que esse episódio tenha realmente, dos 3 que a gente teve até agora, essa maior diferenciação, essa maior liberdade da narrativa de como contar a história, ele não perdeu em nenhum momento a essência do jogo. O que é a essência do jogo, cara? E isso foi outra coisa bastante comentada desde o momento que o episódio, né, terminou sua exibição na noite lá do domingo. Cara, a essência dele, chega a ser um pouco particular, tá? Para cada um, assim, qual é a essência do jogo, porque ele depende muito da maneira como bate para cada um. É como a gente lê um livro, é como a gente lê uma HQ, é como a gente joga um jogo, como a gente vê um filme, como a gente vê uma série. Ela sempre vai bater diferente para cada um. Só que tem um cara principal que pode falar com uma grande primazia sobre o que é o sentido de existir de The Last of Us, qual é o sentido de The Last of Us. E esse cara simplesmente é o criador de tudo, que é o Neil Druckmann. E ele também deu entrevista, né, falando que ele sempre quis, e na verdade sempre teve, esses temas todos, na maneira como eles acontecem, né, nesse terceiro episódio, eles sempre estiveram em The Last of Us. Ele não é nenhum tipo de novidade, entendeu? Ou seja, a narrativa como é mostrada, ela é obviamente muito mais desenvolvida para outro lado, para outra forma, do que acontece realmente nesse momento do jogo, no arco do jogo. Isso é óbvio, galera. Eu joguei o jogo, eu sei muito bem o que acontece num e o que aconteceu no outro. Eu sei muito bem, até inclusive, momentos chaves que eu adorei no jogo, que acabaram não tendo nessa adaptação nesse momento aqui do episódio 3, e também não vão ter, porque a gente já viu a conclusão do arco, como é que foi entre Bill e Frank e tudo mais. Só que essa liberdade toda e com essa propriedade toda, essa primazia que tem de falar realmente sobre sua própria obra, sobre o que ele criou, a maneira como ele pensou e o que é que ele realmente quer contar, né, dentro de The Last of Us, cara, se o Neil Druckmann fala, é isso, né? Eu tava vendo uma live do Cinema com Rapadura, isso na segunda-feira, né, ao meio-dia, que é o momento que eles fazem, né, a live realmente de debate sobre o episódio da noite anterior de The Last of Us. E lá eles chegaram no momento, né, como estava tendo um foco muito grande, assim, de algumas pessoas lá, da maneira como estavam colocando suas opiniões. Na verdade, sim, uma grande argumentação, mas colocando suas opiniões muito fortes sobre determinados pontos lá do porquê que não tinham gostado do episódio e tudo mais. E até chegar nesse momento ali onde um tinha falado lá, uma pessoa tinha falado que esse não é o espírito de The Last of Us. Eles trouxeram realmente esse tema da entrevista do Neil Druckmann e também algo que é bastante coerente também. Cara, se o Neil Druckmann falou que isso, né, a maneira como o episódio se desenvolve, a maneira como ele tá realmente ali representado pra gente, a sua execução, como é que funcionou, as escolhas todas pro episódio poder funcionar, se ele tá falando que aquilo ali é realmente The Last of Us, é realmente o espírito daquilo ali, e que os fãs têm que entender que, pô, eles têm o jogo e eles têm a série. E todos têm que ter muita sorte que realmente teve a oportunidade de ter o jogo e teve a oportunidade agora de ter a série também. Se as pessoas não entendem isso, né, se o próprio criador de tudo está falando sobre isso, é como se fosse realmente ensinar,
cara, Neil Gaiman do que é o Sandman, ensinar, cara, né, vamos pegar qualquer tipo de obra, imagina assim, ensinar pro Stan Lee o que é a Marvel, entendeu? Ensinar qual é o espírito realmente da obra pro próprio criador. Porque isso, galera, ele bate realmente na maneira como cada um tem de entender e o que absorve, a maneira que bate, entendeu? Porque todo mundo, cara, vai ter uma obra que vai bater de uma forma mais profunda e mais íntima. E esse episódio, as escolhas que eles fazem, como o Craig Mazin fala aqui nessa entrevista, é realmente para contar uma história ali de tantas outras que aconteceram nesse passagem, em toda essa passagem de tempo que a gente tem em The Last of Us, entendeu? E é uma história íntima, é uma história de amor, é uma história de romance, uma história que tem total ligação com tudo que está acontecendo dentro, né, da sequência toda dentro da série, tem, porque os personagens têm muita importância. Se a gente for pegar o básico do básico, cara, o objetivo todo do arco lá que tem do Bill, né, que acaba tendo, né, uma aparição do Frank dentro do jogo, lá o sentido deles é pedir ajuda porque eles precisam do carro. Aqui, querendo ou não, é o sentido de pedir ajuda porque eles precisam do carro e eles conseguem um carro. É óbvio que tem milhões de mudanças nesse caminho aqui entre o que foi o jogo lá atrás, todo o arco do jogo, o que é a série agora, o que foi executado dentro da série. Tem. Só que o mais importante é que realmente ela foi uma pausa, realmente ela foi uma história íntima e realmente ela é um diferencial. E eu não tenho problema nenhum com não gostar, com a maneira como foi contada, entendeu? Por achar que tinha que ter muito mais elementos daquele momento do arco do jogo, né? Eu, inclusive, assim, eu coloquei muito, tanto no vídeo de crítica quanto no vídeo de debate. Tem um ponto para mim que tá me preocupando bastante, que tá demorando demais para surgir e tem que ser no quarto episódio. E eu acredito muito que vai ser sim no quarto episódio, a questão dos saqueadores, porque eles têm que ser um elemento também contador de história para muita coisa que acontece ali. E podia ter sido mais aproveitado nesse terceiro episódio, assim como é no arco do jogo, entendeu? Ele tem um leve momento ali onde aparece quando eles estão tentando invadir lá todo o cercado onde estão Bill e Frank. Tem a questão do tiro que acontece no Bill, mas é isso, são pílulas, está muito falado e pouco realmente mostrado, muito menos desenvolvido. Só que a história que eles queriam contar do Bill e Frank é uma história muito maior para esses dois personagens do que a gente vê no jogo, né? E então eu entendo muito bem quem reclama desses aspectos, mas outros aspectos assim, a gente tem que entender muito bem qual é a essência e qual é o sentido do que as pessoas querem realmente mostrar pra gente quanto espectadores, o que elas querem entregar pra gente, né? E galera, lembrando uma coisa muito importante, Neil Druckmann, o criador de The Last of Us, ele está envolvido na série por completo. Por completo. Se o episódio realmente teve esse desenvolvimento, é porque ele deu o aval. Se ele deu o aval, cara, ele é o criador de tudo. Então, se ele deu o aval, é realmente a história que ele também quer ver contada da sua própria obra adaptada na série de TV. É isso, galera. É isso. Entendeu? Então, galera, pô, quero muito saber a opinião de vocês. A gente já conversou bastante, tanto na crítica quanto no debate, mas vale a pena a gente conversar porque vieram essas novas informações, tanto do Neil Druckmann quanto do Craig Mazin. Então, vamos conversando mais sobre isso. E, galera, não esqueçam sempre de curtir o vídeo, assinar o canal para dar aquela mega ajuda. Galera, descrição do vídeo aqui, ó, tá nosso grupo do Telegram. Nosso grupo é famoso por ser nosso grupo de discussão, debate e tudo mais, conversas, teorias sobre The Walking Dead. E agora a gente tá, obviamente, falando muito, debatendo muito, conversando muito, teorizando muito. Os episódios também sempre estão lá de The Last of Us, ou seja, entra lá no grupo, cara, para de perder tempo também. Certo, galera? Lembrando que domingo, assim que o seu episódio, também já vem aqui correndo pra gente fazer a crítica e conversarem muito sobre esse quarto episódio que promete, assim, ó, demais. E acredito que muita coisa até do que pareceu até ser um episódio de núcleo, um episódio de filler, como a gente tá falando de The Walking Dead, como muito pareceu, né, como a gente teve, na verdade, muitos episódios de The Walking Dead, alguns muito bons, alguns problemáticos, realmente de núcleo, de parar, de desenvolver personagens lá atrás, porque The Walking Dead sempre foi uma série de sobrevivência, né, dentro desse universo ali de zumbi. Nunca foi, cara, intenção e nem desejo do Robert Kirkman, lá no material de origem na HQ, de contar sobre a origem e muito menos sobre a cura. Isso ele falou repetidas vezes. Isso vai ser muito tema do futuro de The Walking Dead, no tal The Walking Dead Universe e tudo mais, que a gente vai conversar muito daqui pra frente também no canal. Então, galera, domingo, esse episódio ele promete muito, porque também ele vai entregar muito dessa ação que vai encaixar
dentro desse próximo arco da história. Quem viu já a promo já entendeu ali que muitas coisas irão acontecer. Domingo, assim que acabar o episódio da HBO, vem correndo aqui pra gente conversar. E a nossa live, galera, já tá prometida. 4º episódio, na próxima segunda-feira, 8 horas da noite. Eu, Nicolas Matos e também o Henrique Guimarães, juntos para debater e muito de tudo que acontecer junto com vocês, certo? TIG04, viva o sonho aqui.